Então, bem-vindo de volta. Agora a gente vai ver como a gente importa arquivo CSV aqui no Python usando o Jupyter, né? Então, primeiro a gente vai importar aqui duas bibliotecas que nós vamos usar, NumPy as NP, e nós vamos importar novamente aqui o Pandas as PD. Então, primeiro, nós vamos criar uma variável que nós vamos chamar de file, e ela vai receber o quê? Ela vai receber o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo que a gente vai usar é o resp2.csv. Então, algumas considerações sobre este arquivo. Primeiro, que você encontra este arquivo junto com o material do curso que você tem para download. A segunda consideração é que veja que eu estou passando apenas o nome do arquivo, que a gente chama de caminho relativo. Eu não estou passando o caminho absoluto, que eu teria que passar todo o caminho dele no meu sistema operacional. Por exemplo, C:/usuários/Fernando/dados, por exemplo. Por que eu não preciso passar o caminho todo? Porque ele está no local de busca do ambiente aqui do Jupyter, ok? Então o Jupyter vai procurar ele na pasta já onde ele se encontra. Por padrão, essa pasta fica lá dentro do seu usuário, C:/usuários, o seu nome. Se você quiser ter o arquivo em outro lugar, você vai ter que informar o caminho absoluto, o caminho todo, né? Lembrando que você tem que usar duas barras. Ou você muda o ambiente aqui do Jupyter para ele buscar esse arquivo por padrão em outro local. Então eu optei aqui pela maneira mais fácil, ele está no caminho de busca, certo? Então ele vai encontrar o arquivo, eu passando apenas o nome do arquivo. Bom, eu falei que a gente está importando um arquivo CSV, resp2.csv. Vamos visualizar este arquivo. Então aqui está o arquivo, o resp2.csv. Então veja que é um arquivo simples, ele tem duas colunas, experience e respiration, ele é separado por vírgula, não por ponto e vírgula, né? No Brasil é comum a gente encontrar arquivos separados por ponto e vírgula, mas por padrão CSV a gente encontra ali separados por vírgula. Por que no Brasil se separa mais por ponto e vírgula? A questão que a vírgula é usada aqui como separador decimal, né? Então aqui a gente tem duas colunas, ó, a primeira coluna tem um valor inteiro de 0 a 3, e a segunda coluna são valores com decimais, né? Valores reais, ok? Então vamos lá, nós criamos aqui esta variável que vai receber aqui o nome do arquivo. Então, essa variável criada, nós temos que ler o arquivo. Então eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de df1, que seria um dataframe1, pd, né, eu estou usando pandas, a função read_csv, e vou passar o file, que tem o nome do arquivo, resp2.csv. Okay? Depois, para a gente ver se essa importação deu certo, se está tudo bem, eu vou usar o que? df1.read. Né? O read ele traz os 5 primeiros registros da importação. Então aqui eu posso executar e vejo aqui, ó, ele me trouxe as duas colunas, experience, respiration, e trouxe as 5 primeiras linhas. A gente pode alterar esse parâmetro de número de linhas, que o padrão é 5, eu posso dizer, por exemplo, df1.head, e aqui em vez de 5, por exemplo, eu posso passar, em vez de deixar o padrão, né, eu posso pedir para ele me mostrar 6 registros, ok? Então eu posso passar qualquer número ali no parênteses, né, um parâmetro da função, e se eu não informar nenhum, ele vai trazer 5 linhas, ele vai trazer com 5 linhas. Bom, agora a gente vai importar um outro arquivo, que este é separado por ponto e vírgula. Então vai mudar um pouquinho ali a forma que a gente vai fazer. Então eu vou usar a mesma variável aqui, file, porém eu vou mudar aqui o nome do arquivo. É wine, né? Não é wine quality red.csv. Então é wine de vinho quality -red CSV. Então é um arquivo que trata da qualidade dos vinhos, de vinhos vermelhos. É um arquivo CSV também. Vamos ver este arquivo? Então aqui está, veja que ele tem bem mais informação. Acidez, volatilidade,
se ácido cítrico, eu não entendo muito de vinho, né? Mas são todas informações sobre vinho, né? Dióxido de sulfato livre, enfim, são várias informações a respeito da qualidade de vinhos vermelhos. E veja aqui que agora o separador aqui, ele é ponto e vírgula, ok? Então a gente já viu aqui a estrutura do arquivo. Vamos ver também que ele é um arquivo bem mais extenso, ele tem aí 1.600, quase 1.600 linhas, tá? Então é esse arquivo que nós vamos importar agora. Bom, continuando aqui, eu mudei o nome do arquivo aqui, né, na variável file. Eu vou agora repetir lá o comando df1. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o pandas.read_csv file, até aqui tudo igual, porém, agora aqui eu vou passar um novo parâmetro, que é o separador. E eu vou dizer aqui que o separador é o quê? É um ponto e vírgula, certo? E vou colocar aqui de novo df1.head para a gente poder visualizar este arquivo. Então vamos só dar uma conferida rápida aqui, df1 pd.read_csv file sep ponto e vírgula df1.head. Então eu executei e aqui ele me traz. Vejam que fica bem mais amigável visualizar aqui este arquivo do que lá no arquivo CSV, certo? Bom, então a gente importou um arquivo separado por vírgula, um arquivo separado por ponto e vírgula. E agora um último exemplo aqui. Neste tutorial, nós vamos importar um arquivo separado por tabulação. Tá? Então, file é igual, o nome do arquivo é Boston, aqui é T maiúsculo xt, ponto txt. Tá? Então o arquivo é Boston, T maiúsculo, xt, ponto txt, de text. Né? Vamos mais uma vez visualizar a estrutura deste arquivo. Então aqui está, ó, vejam que ele tem aqui menos colunas, tem um número aqui, eu diria intermediário de linhas, 500 linhas, mas que de fato, ó, ele é separado aqui por tabulações. A delimitação dele não é mais vírgula nem ponto e vírgula, são tabulações, certo? Então vamos ver como a gente faz para importar ele. Então voltamos aqui ao Jupyter, df1, a mesma coisa, né? pd.read, panda.read, underline, read, underline, csv, file, novamente, e o separador. Como que eu coloco um separador decimal? Eu vou colocar o barra, que é o caractere de escape, T, né? T de tabulação. E aqui eu posso novamente usar o meu df1.head. Vamos botar aqui o número 10, por exemplo. Ok, só conferindo então aqui rapidamente, Boston txt.txt, df1, pd.read, underline csv, file sep barra t, ok? Então agora a gente pode executar. E aqui está o resultado, as 10 primeiras linhas do arquivo, ok? Então essas são as principais formas de se importar arquivos texto para o Python, né? Para que a gente possa importar as séries temporais e realizar a análise dessas séries temporais. No próximo tutorial, então, a gente vai ver como importar arquivos do Excel.